Nós começamos essa sequência aí da terceira sessão, lembrando que nós estamos apresentando o estudo do Apocalipse dentro da visão do paralelismo progressivo, onde ele pautado no gênero literário, né, apocalíptico judaico, ele não escreve de uma maneira cronológica, linear, mas ciclos, né, em várias sessões, e o Dr. Hendrickson apresenta, portanto, essa visão, dividindo o Apocalipse em 7 sessões, lembrando que o número 7 é a perfeição. Então são 7 sessões paralelas, cíclicas, que tratam do mesmo período e que a cada sessão é dada uma ênfase diferente. Certamente, você que está nos acompanhando desde o período que ainda estávamos juntos, né, como igreja, lá na IPRA, nós até brincamos, né, com a festa de aniversário do Gesiel. Se Deus quiser vai dar tempo da gente fazer, né? E aí cada um contando, dando uma ênfase diferente em cada detalhe da festa. É assim que o judeu conta a história. Ele não conta a história do começo, meio e fim, como nós ocidentais fazemos, mas ele vai dar ênfase. E assim, Apocalipse, portanto, nessa escola de interpretação, que é contrária àquela escola cronológica, que coloca o Apocalipse como um livro de início, meio e fim, uma cronologia e literal, né? Então, vários detalhes e vários símbolos que apresenta na revelação tem que ser interpretado de modo literal. Não é assim que o paralelismo mostra. É óbvio que tem muita coisa que é literal, né? A vitória de Jesus, a ressurreição, o dia final, mas o simbolismo que é apresentado deve ser entendido, então, como simbolismo, e a chave de interpretação está no próprio livro de Apocalipse ou nas escrituras do Antigo e Novo Testamento, ok? Então, essa harmonia entre toda a teologia bíblica. Vimos também em Apocalipse 1,19 que Apocalipse não trata só das questões futuras, mas falava das questões que era, que é e das que viriam. Então, para os primeiros destinatários, que são as igrejas da Ásia, aquela mensagem tinha que fazer sentido também. Então, toda a nossa interpretação, mesmo que a gente ainda olhe para uma perspectiva futurista, né, da aplicação da revelação e das profecias durante o percurso da história, o historicismo, como alguns chamam, apesar que eu não gosto muito dessa divisão, porque dependendo do ponto que você está na história, você vai ter que assumir uma visão, né, de interpretação. Mas, independente disso, então, a Apocalipse ele precisa responder questões para o primeiro destinatário e, ao mesmo tempo, trazer indicações para nós que vivemos hoje e também para as questões que ainda serão aplicadas no futuro. Dentro dessas divisões, nós vimos então que há uma introdução do livro, a primeira divisão é chamada 7 igrejas, que trata de todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares. Não são igrejas no sentido cronológico, mas as 7 cartas referem-se à igreja de todos os períodos, chamando a atenção para a igreja tomar cuidado com 3 perigos: a apatia espiritual, a perseguição espiritual e a heresia ou liberalismo, a manipulação, né, da doutrina. Depois do segundo período, ou a segunda sessão, que acontece no mesmo tempo, são paralelas, onde mostra Jesus subindo ao céu, assentando ao trono, tomando a autoridade sobre todas as coisas e abrindo os selos são abertos e são simultâneos, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, enquanto o evangelho sai vencendo para vencer, a perseguição se levanta, as privações contra a igreja também se levantam e a atuação de Satanás perseguindo como o inferno e a morte, trazendo todas as dificuldades sobre todas as pessoas, está acontecendo ao mesmo tempo.
Paralelo a isso, é nos dado uma visão do quinto selo, que já aponta a realidade daqueles que já morreram em Cristo, por conta da palavra de Deus e por causa do testemunho, e que já estão, portanto, diante do trono, ou debaixo do trono, aguardando que o número dos mártires, daqueles que morrerão ou vão morrer por conta do testemunho da palavra de Deus, se complete. E aí nós temos o sexto selo, que é o primeiro registro sobre, mais claro, né, sobre o juízo. É lógico que na primeira sessão, nas 7 cartas, cada carta fala que quem vencer vai se assentar comigo, vai receber isso, que também já se trata do juízo ou das consequências pós-juízo. Mas aqui no sexto selo você tem o primeiro momento no Apocalipse que há detalhes sobre o juízo final. E o sétimo selo é simplesmente um selo de transição para a terceira sessão, que são as 7 trombetas, que nós já iniciamos a semana passada. Ok? Então, rapidamente, nós já fechamos aí os 7 candeeiros, fechamos os 7 selos, já tratamos de que cada um fala, né? Vimos que o sétimo selo, aqui no capítulo 8, que assim que começa o capítulo 8, é a transição para a abertura das trombetas do juízo, né? Falamos um pouquinho sobre essa trombeta, essas trombetas. Trabalhamos ainda que trombetas são esse instrumento para chamar a atenção, em especial do homem como um todo, né? Por favor, aqui, claro, vê para mim. Às vezes é alguma coisa relacionada à transmissão. Então, voltando aqui, irmãos, as trombetas elas chamam atenção para situações relacionadas a advertências, né, para os homens de um modo geral e algumas especificamente sobre os ímpios. Nós já tratamos disso também, citamos aí o Hendrickson, parte do livro, vimos que são, portanto, advertência para que os ímpios se arrependam, ok? Vamos lá. Vamos caminhar aqui mais um pouco. Vimos que há uma analogia, né, das trombetas com as pragas do Egito. Fizemos essa comparação semana passada. E aí tratamos das primeiras trombetas, né? A primeira trombeta vai acabar com 1/3 de toda a erva verde, através da saraiva, que são as chuvas de granizo, e pedras e coisas desse tipo, e através das queimadas, isso trazendo morte, né? Derramamento de sangue. Depois, misturado com sangue, assim que a primeira trombeta apresenta. Vimos a segunda, que traz 1/3 das chamas no mar, então todos os desastres relacionados às questões do mar, misturada mais uma vez com sangue, trazendo a morte de 1/3 dos animais marinhos. É lógico que tudo isso é simbólico, irmãos, nós não vamos pontuar aqui, vamos lá fazer o cálculo da população de conchinhas e ver se já morreu 1/3. É lógico que isso é simbólico, mas também as mortes ocasionadas por essas destruições vindas do mar também estão relacionadas com essa trombeta, né? Essa aqui é a foto do nosso último tsunami lá na Indonésia. Depois, a terceira trombeta, a água doce, a poluição dessa água, 1/3 da água doce também sendo atingida, né? E aí entramos na quarta trombeta, que é os efeitos no céu, dessa poluição do nosso céu, essa destruição da camada de ozônio, talvez essa seja a maior implicação. Então a poluição, inclusive diminuindo a luminosidade dos astros, a influência desses astros aqui, né?
E aí algumas fotos de poluição. E a quarta trombeta abre um novo ciclo, que é de uma águia. E a águia, mais uma vez, né, como essa ave com a sua perspicácia, né, de vir e atacar e acabar rapidamente aí com a sua presa, ela que indica esses 3 ais. E aí nós trabalhamos já o primeiro ai, nós já lemos aqui o capítulo final do capítulo 8, a quarta trombeta, entramos na quinta trombeta e fomos até o verso 12, que é o primeiro ai. Então vamos relembrar aqui rapidamente. Os ais referem-se sempre a calamidades sobre os ímpios, ocasionada por Satanás, que foi dado a ele o direito de atacar esses homens. O verso de número 4 de Apocalipse 9 vai dizer assim: e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sob a fronte. Eles vieram então para trazer dano, né? Trazer aí sofrimento a esse homem. Esse primeiro ai está toda a relação da atuação de Satanás sobre os ímpios, trazendo sofrimento, dano, trazendo dor, o desejo, inclusive, que as pessoas têm de tanto sofrimento pela morte, e isso não acontece. Então, são questões que o diabo pode agir em várias áreas, trazendo sofrimento para o homem, né? Desde doenças, desde de fome, desde situações relacionadas a drogas, como nós colocamos, né? E nós vimos também a semana passada essa distinção dos termos para traduzido para inferno, né? E a ideia, então, de que esse abismo que foi aberto, foi o inferno que foi aberto aqui no verso 2 do capítulo 9, liberando esses demônios que trazem uma série de danos e de sofrimento, fomentando o mal e trazendo dissolação, degradação para os seres humanos, né? Os homens iníquos. Esse é o foco, como nós vimos aqui no verso 4. Aí, nós vimos que esse ai é sobre os ímpios, como já falei, por um período, né? E é chamado, então, de aquele que causa dano, ou destruidor, né? Que aí usa o termo Abaddon, em hebraico, e Apolion, em grego, é o mesmo significado. É terror e destruição sobre o ímpio. Falamos das drogas, mas pode ser toda e qualquer ação que Satanás tem para trazer sofrimento, desordem, destruição, dano, dor aos homens, em especial aos ímpios. Tudo bem? E aí então, agora sim, nós chegamos no ponto para iniciarmos o nosso estudo desta noite. Para tanto, eu convido você a ler comigo Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 13. E aí nós vamos até o verso 21. Tudo bem? Então vamos lá. O sexto anjo tocou a trombeta, ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos. É anjo que não acaba mais, né? Então isso aqui às vezes acaba confundindo o leitor, mas nós vamos trabalhar com isso para que você não tenha dificuldade aí na interpretação. Então solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para, presta atenção, hora, o dia, o mês e o ano.
E eles tinham um calendário específico para eles. E eles foram soltos para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes e tinha cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Ótimo. Se você observar, nós paramos aqui no verso 21 do capítulo 9, mas depois o capítulo 10 ele vai fazer 2 parênteses, né? Mais 2 historinhas paralelas. E lá no verso 14 do capítulo 10, antes de começar a 7ª trombeta, então vai dizer o verso 14 do 10. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Veja, o segundo ai só vai terminar lá no verso 14 do capítulo 10, mas a gente vai ter que ir com calma aqui, tá bom? Então vamos lá. A 6ª trombeta, irmãos, refere-se justamente às guerras. Toda e qualquer guerra que demonstra a insanidade humana em destruir o outro e a si mesmo. Por que as guerras? Alguns detalhes, né? Primeiro, que o 6º anjo, ao tocar essa trombeta, ele está liberando 4 anjos. Esses 4 anjos representando os 4 cantos da terra. E eles estavam todos presos ali no rio Eufrates. É assim que diz aí? Atado junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates é um sinônimo, você se lembra desde lá de Gênesis, né? Quando do Éden e tal. Mas o Eufrates refere-se a uma situação fora de Israel. Ou seja, já representa os povos estrangeiros, né? Os povos não crentes. Essa é a grande ideia. Nós vamos deixar isso mais claro. E ele tem então cavalos e cavaleiros com couraça cor de fogo, jacinto e enxofre. E eles têm essa agilidade do cavalo, essa força do cavalo, mas a cabeça é de leão, a ideia de ser destruidor, e da sua boca sai justamente fogo, fumaça e enxofre, que são 3 elementos relacionados a armamento, relacionado a bombas, relacionado a munições, a destruições realizadas na perspectiva da guerra. Então, a 6ª trombeta, que trata do segundo ai, refere-se que essas situações relacionadas a guerras e a conflitos é uma trombeta de Deus para ver se o homem ímpio se arrepende, para ver se o homem ímpio deixa suas práticas ilícitas. E um terço é morto, e os que sobram deveriam se arrepender diante dessa trombeta, dessa advertência, para que eles deixem os ídolos, para que eles deixem os seus deuses, para que eles parem de adorar a demônios e parem de adorar os ídolos feitos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, as imagens de escultura, e
Imagens essas que não podem nem ver, nem ouvir, nem andar, e venham para o Senhor, se arrependam disso. E aqueles que não são religiosos, que não adoram nem demônios, nem nenhum outro ídolo, e que não foram mortos nessa trombeta das guerras, que eles se arrependam então dos seus assassínios, ou seja, pessoas que não temem a nada e que vivem uma vida de perversidade, as suas feitiçarias, ou seja, todas as suas crenças relacionadas à necromancia, feitiçaria, tudo relacionado a isso, de religiões do ponto de vista sobrenatural, né? Que ele já trata em toda a palavra de Deus como sendo algo abominável diante de Deus, da sua prostituição, ou seja, da sua vida promíscua, da sua vida longe de Deus, e dos seus furtos, das suas práticas ilícitas. Mas eles não se arrependem. Infelizmente, as trombetas, elas têm o objetivo de ser advertência para que o homem pudesse se arrepender, mas na verdade eles não se arrependem. Então veja lá, a sexta trombeta, como nós colocamos aí na nossa slide, refere-se, portanto, às guerras, toda e qualquer guerra que demonstra a insanidade do homem. Diz que 1/3 dos homens serão mortos. O rio Eufrates, que é a Síria, né, antiga Babilônia, mostra esse mundo ímpio. Ok? Aqui as guerras são uma punição e ao mesmo tempo uma advertência. Para os que morrem, uma punição. Para os que sobrevivem, uma advertência para gerar um possível arrependimento. Mas que não ocorre, porque nós sabemos que o verdadeiro arrependimento também vem do próprio Deus. Mas isso aqui serve para que os homens então acumulem mais ódio de Deus e mais distanciamento de Deus, os homens ímpios, né? Os 4 anjos são anjos maus que agem agora sobre a permissão de Deus para justamente instigar essas guerras. O objetivo desses anjos é justamente matar. Veja o verso 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Nesse simbolismo, então, a palavra de Deus está dizendo que nenhum conflito nesse mundo, nenhuma guerra, irmãos, aconteceu sem a permissão de Deus, inclusive com hora marcada, dia marcado, mês marcado e ano marcado. Isso reforça a soberania de Deus até sobre os atos ímpios, a soberania de Deus até mesmo sobre os atos humanos de insanidade, de perversidade, ok? O que mais que nós podemos falar? Com ele, então, nós temos aí essa sexta trombeta abrindo o segundo ai, que é esse ai do sofrimento que as guerras, que as perdas, que as destruições, que os conflitos produzem. Como eu disse, hora, dia, mês e ano, isso tudo dentro do decreto permissivo de Deus. Nós vemos aí falando que o número dos exércitos, né, era de 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, são vários exércitos, né, essa é a ideia. Que é um número também simbólico que aponta para a totalidade de todos os exércitos possíveis que já guerrearam e que porventura ainda vão guerrear até a volta de Jesus. Né? Então, é um exército muito grande, com cavalos, com cavaleiros, tudo isso chama atenção para essa realidade do poder bélico, de guerra, de conflito, de confronto entre os homens. Enquanto o primeiro ai atormenta, né, através da ação de Satanás, com as doenças, fomes, as drogas, toda a situação que traz dor, que traz sofrimento para o povo, em especial o ímpio, servindo isso de advertência para eles, o segundo ai mata. O objetivo da sexta trombeta e, consequentemente, do segundo ai é que esses anjos venham para matar 1/3 dos homens. Enquanto as primeiras trombetas atingem a obra da criação, a natureza, né? Obviamente atingindo também a homens, porque todas elas são misturadas com sangue, de certa forma, então trazem morte também.
Mas aqui nós temos algo específico, algo que é direcionado, que não vai trazer dano específico para a natureza, mas o objetivo principal desse ai é trazer um dano aos homens, a 1/3 desses homens, e confrontar o restante dos homens ímpios para ver se eles se arrependem. Vamos lá, fumaça, fogo e enxofre, como eu disse, né? Então, é um símbolo para bombas, para armas, para pólvora, para munição. Então, reforçando a ideia da interpretação da sexta trombeta e o segundo ai para essa realidade das guerras. Como consequência, nós vimos aqui, a partir do verso 20, que os outros homens, ou seja, os que não foram mortos e que viveram essa situação de guerra e de todas essas situações aí que esses anjos trazem, como sexta trombeta, como trombeta do juízo sobre os homens, eles não se arrependeram das suas obras e nem ainda se arrependeram das suas práticas, nem das obras, nem das práticas. Então veja aí o verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. E como que seria o arrependimento dele? Deixasse os ídolos, deixasse os falsos deuses, deixasse de adorar a demônios e a ídolos e passasse a adorar ao Senhor. Eles não fazem isso. Parece que é aí que eles acabam adorando mais. E além de não se arrepender das suas obras, o verso 21 diz que eles não se arrependeram das suas práticas, do assassínio, das feitiçarias, da prostituição e dos furtos. Então, mesmo a sexta trombeta sendo uma trombeta de juízo, de advertência ao ímpio, e vindo para matar 1/3 dos homens e gerar arrependimento na vida dos demais, isso acaba não acontecendo. As pessoas, os ímpios, acabam trazendo mais juízo para si. Nós vimos também que as trombetas é uma resposta às orações da igreja perseguida, né? Uma igreja que se levanta e ameaça e mata os crentes e mata os cristãos. Essa igreja ora e essa oração então sobe diante de Deus. E aí então nós temos lá aquela cena que se mistura o incenso com as orações e lança, portanto, sobre a terra esses castigos, essas trombetas de juízo, principalmente, em especial, sobre o ímpio, como uma retribuição pequena, comparada a toda a perseguição que o mundo faz à igreja, mas para que esses homens que estão perseguindo a igreja se arrependam. Mas, infelizmente, não é isso o que acontece. Tudo bem? Então, aí nós temos toda e qualquer guerra, conflito, como instrumento aí dessa sexta trombeta e do segundo ai. Ok? Vamos lá, vamos ver se nós temos alguma pergunta aqui para continuar avançando. Vamos lá, talvez você me ajude aqui. Deixa eu olhar no... O Valdívia aqui perguntou alguma coisa. Questão do áudio. Todo mundo respondeu que está tudo bem? Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Então o Valdívia perguntou, versículo 14 do capítulo 10. Perdão, Valdívia, eu falei errado mesmo. Versículo 14 do capítulo 11. Que só vai terminar o segundo ai no final do capítulo 11. Nós temos o capítulo 10, que é um parênteses, o capítulo 11, que é um segundo parênteses. Então, aí para corrigir aí a citação que eu falei, a Maria Luísa Lucas aí já pôs, né? É no versículo 14 do capítulo 11, tá bom? Então, só corrigindo aí. E aí nós temos a pergunta aqui do César. Pastor, graça e paz. A soberania de Deus em todas as guerras faz parte da sua vontade decretiva ou é apenas uma permissão? Aliás, é correto usar esse termo permissão?
Vamos lá, César. Em algumas situações é correta a situação da permissão, sim. Mas aqui, mais especificamente, nós temos que ter a inclinação mais correta de interpretação, é decreto mesmo. Tanto é que ele marca a hora, o dia, o mês e o ano, né? E esses anjos que foram liberados, não são eles que determinam. Eles foram soltos, eles estavam preparados para aquela hora, para aquele mês, ou para aquele dia, para aquele mês, para aquele ano. Por quê? Porque já havia sido determinado. Nada acontece, né, sem essa soberania de Deus. Então a gente pode usar aqui, nesse caso específico, essa questão da determinação. Agora, existem alguns casos que você alinha a perspectiva da permissão. Por quê? Porque entra naquele conflito entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, a permissão de Deus, né, que me conduz a tomar uma decisão, inclusive muitas vezes contrária à vontade dele, essa vontade preceptiva, de preceito, e é por isso que eu peco, inclusive. Agora, se Deus tivesse determinado todas as coisas, então esse conflito não existiria e essa questão de vontade preceptiva e, consequentemente, a permissão de Deus também não aconteceria. Tá bom? Espero ter suprido aí. Mas no caso aqui de Apocalipse, é soberania, decreto de Deus, hora, dia, mês e ano, até para as coisas ruins, mesmo porque a trombeta aponta para um juízo prévio sobre os ímpios. Então, é fruto desse decreto eterno, soberano de Deus, ainda mais diante da verdade que nós temos visto aqui, que as trombetas são respostas às orações da igreja perseguida. Tá bom? Vamos caminhar um pouquinho então aqui, irmãos. Aqui tem a sexta trombeta, então, vamos ver aqui, trazendo aí uma transliteração aí do Henriques, ele diz assim: a significação geral dessas trombetas é clara. Através de todo esse período, estendendo desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo, nosso exaltado Senhor Jesus Cristo castigará vez por vez os perseguidores da igreja. Então essa é a melhor interpretação de que essas trombetas são tocadas todas ao mesmo tempo e elas são simultâneas. Quando está tendo guerra num lugar, está tendo queimada em outro, está tendo problema no mar ali, está tendo poluição acolá, é tudo junto e misturado, irmãos. Você precisa tentar quebrar essa visão cronológica. Ai, que selo que eu estou? Nós estamos todos. Ai, que trombeta que eu estou? Nós estamos todos. É lógico que existem momentos pontuais que tal trombeta é tocada de uma maneira mais clara para todo mundo. Quando surge uma guerra específica de todo mundo. Mas conflitos existem todos os dias, todo período, em todo lugar. E tudo isso está dentro dessa realidade das trombetas de Deus. Ok? Aí nós temos um intervalo, que é o capítulo 10 e o capítulo 11. E esse intervalo é um paralelo dentro desses paralelos da terceira sessão. Vou segurar um pouquinho aqui o capítulo 10 e capítulo 11, porque ele vai estar falando das questões da igreja. O que as trombetas estão falando da intervenção de Deus em resposta à oração da igreja sobre os ímpios. E aí o capítulo 10 e 11, ele faz dois paralelos mostrando e a igreja, o que está acontecendo com a igreja nesse período. Então, para explicar um pouquinho qual que é a atividade da igreja durante esse período. E aí ele retoma lá na sétima igreja, na sétima trombeta, no capítulo 11, a partir do verso 15. E eu já quero então separar aqui o capítulo 10 e o capítulo 11 e ir agora para o verso 15 do capítulo 11, que aí entra a sétima trombeta, para você não se perder nesse negócio dos ais. Então, recapitulando.
As trombetas são juízos de Deus sobre os ímpios por conta da perseguição feita aos cristãos, à igreja. Em resposta, essas trombetas elas atingem as questões naturais, 1/3 é destruído, gerando mortes, e também as questões dos homens ímpios de um modo específico com as guerras, trazendo morte através dos exércitos de cavalos, de cavaleiros, com fogo, com fumaça, com enxofre, com bomba, não sei o quê. Ah, pastor, mas tem muito crente que morre nesse período também. Tem. Está dentro do pacote, meu irmão. Mas o objetivo dessas trombetas é contra o ímpio. E aí nós temos o primeiro ai, dentro desse mesmo processo das trombetas trazendo queimada aqui, saraivada lá, que mais? Tsunami, terremoto, maremoto, poluição na água, poluição no ar. Nós temos as guerras aqui e acolá, então abre-se o primeiro ai. O primeiro ai é esse sofrimento que Satanás traz sobre os homens ímpios. Não pense você que Satanás protege o ímpio, meu amigo, e só persegue o crente. Não, ele persegue o ímpio. Satanás vem para destruir tudo. Ele é o destruidor. Ele não vai preservar os seus. Inclusive aqueles que pensam que servem a Satanás, na verdade estão dentro de um processo de destruição, porque Satanás só vem para destruir. Ele só vem para acabar com tudo. Isso gera sofrimento, gera dor, gera dano nesses homens. Esse é o primeiro ai, esse sofrimento geral aplicado sobre os ímpios de um modo geral. Tudo bem? Ponto. Segundo ai, a dor e o sofrimento que as guerras e os conflitos trazem. E aí lá no capítulo 11, verso 14, vai dizer: passou o segundo ai, que é com todo esse sofrimento, né, que as guerras e tudo mais traz, e eis que sem demora vem o terceiro ai. E o que é esse terceiro ai? O verso 15 em diante vai apresentar. Ok? Então eu vou ler do verso 15 do capítulo 11 para você entender o que é o terceiro ai. Porque ele não vai falar, e eis aqui o terceiro ai. Ele só vai mostrar aí essa ideia de que o que está por vir é o terceiro ai. Ele vem sem demora. E o que é? Verso 15 do capítulo 11. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Vamos parar até aqui. Então, peraí, passou o primeiro ai, passou o segundo ai, e eis que o terceiro vem e tal. E aí começa a falar da exaltação do poder de Deus, da grandeza de Deus e do reinado eterno de Deus. Né? Se fosse parasse até aqui, você poderia falar: olha, agora vai começar o reino do Senhor. Não. Veja agora o que diz o verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, esse termo é importante, a tua ira. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então o que é o terceiro ai? É o juízo final. É o dia de Deus aplicar a ira. É o dia do tempo determinado para serem julgados os mortos e os ímpios serem destruídos, não no sentido de aniquilamento, mas receberem a justa punição. Então o terceiro ai é isso. O verso 19, fechando aqui, o capítulo 11 diz: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu,
e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, grande saraivada, que é a destruição final e a aplicação da ira de Deus. Então, o terceiro ai sobre os ímpios é o juízo final. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver se nós conseguimos fechar aqui essa ideia. Temos aqui o Felipe Jesus. Vamos lá, Felipe Jesus. E a igreja vai estar na terra? No período das 7 trombetas, a igreja vai estar na terra? É justamente isso, Felipe, que o capítulo 10 e o capítulo 11, de 1 a 14, vai mostrar. Que a igreja, sim, estará na terra. E que ela tem que continuar com o trabalho dela. Então, vamos tentar fazer aqui uma visão geral, tentando juntar aí as 3 sessões. A igreja vai estar presente em todo esse período, sofrendo perseguição, sofrendo desânimo e, ao mesmo tempo, sendo atacada com heresias, com liberalismo, com coisas que tentam tirá-la da fidelidade à palavra, né? Nesse período, então, ela tem autoridade que sai vencendo para vencer, de pregar o evangelho a todas as nações. Nós vamos ver mais para frente, Satanás foi preso justamente nesse período no sentido de nunca mais enganar as nações, por isso que o evangelho ele sai vencendo para vencer, ele alcança todas as nações. É lógico que aqui esse vencendo para vencer também aponta os que são condenados, porque o evangelho sempre vence, ele sempre aplica o seu objetivo, tanto na salvação quanto na condenação. Só que a igreja começa então a pregar o evangelho, aí começa a vir perseguição. Vem perseguição, vem privações, dificuldades para a igreja, o governo tentando impedir a liberdade da igreja, grupos terroristas matando cristãos, povos e outras religiões e falsas religiões se levantando para exterminar a igreja e o povo de Deus, toda uma série de situações, e a igreja então clama: Senhor, o Senhor não vai cuidar da gente? Senhor, está difícil. A igreja está se vendendo, a igreja está abraçando heresias, a igreja está sendo perseguida, tem irmãos nossos sendo mortos. Até quando, Senhor? O Senhor, em resposta a essa oração, então já manda as trombetas de juízo sobre os ímpios, enviando Satanás, inclusive, para trazer dano, sofrimento para esse homem ímpio. Libertando esses anjos que vieram para trazer caos e violência e guerras. E a igreja vai estar aqui nesse período ainda. Inclusive, durante todas essas situações, esses homens que se levantam para matar os próprios ímpios como trombetas, também se levantam para matar a igreja como selo. Veja, é tudo junto e misturado. Então a igreja vai estar nesse período aqui? Sim, está. E veja por que vai estar. Então agora nós vamos começar, viu, Felipe? Agora nós vamos começar a tratar do capítulo 10 e do capítulo 11, que está dentro do mesmo período das trombetas. Tanto que a 7ª trombeta só foi tratada lá no capítulo 15, porque está dentro da mesma história. João faz isso aqui de uma maneira didática na visão da literatura apocalíptica judaica, para mostrar que o que ele vai tratar no capítulo 10 e 11, que é o que fala da igreja, está dentro desse contexto enquanto estão acontecendo as trombetas e enquanto estão acontecendo também os selos. Então a guerra que se levanta e que persegue e que mata o homem ímpio, isso é trombeta, mas essa mesma guerra mata o crente e persegue o cristão, né, como selo, como 4º selo. Então, essa questão que para a nossa cabeça cronológica muitas vezes fica complexo. Mas quando a gente consegue se desvencilhar desse modo, desse óculos cronológico e entendemos o modo da escrita apocalíptica judaica, aí as coisas começam a se encaixar. Então vamos lá. Dentro aqui do nosso slide, então o intervalo do capítulo 10 e 11 não interfere cronologicamente entre a 6ª e a 7ª trombeta, tá? No mesmo período, tudo bem? Então vamos lá. O capítulo 10, nós vamos ler agora, vai falar do anjo com o livrinho.
Ok? Então vou ler aqui para você. Nosso tempo está voando aí, mas vamos lá. Se a gente conseguir fazer aqui, o livrinho já está muito bom. Eu tinha programado falar até a 7ª trombeta hoje, então já vou conseguir avançar um pouquinho mais. Diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Além dos 7 selos, das 7 trombetas, nós temos aqui os 7 trovões. Mas Deus não quis revelar para a gente o que seria esses 7 trovões. Tudo bem? Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreves. Deus não quis revelar. Então nem tudo que vai acontecer nos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo, foi revelado. Tem coisa que Deus disse que não era para escrever, que João não tinha que revelar. Tudo bem? Então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ponto. Esse é o primeiro parênteses que nós vemos aqui dentro dessa terceira sessão das 7 trombetas, que introduz agora uma figura na contramão daquilo que estava sendo apresentado. A primeira, até então estava sendo apresentada Satanás, que foi lançado do céu, que abriu o abismo e encheu a terra de demônios, para trazer punição sobre os ímpios e os ais. E agora nós temos um anjo, grande, forte, bonitão, com características que servem ao Senhor Deus Todo-Poderoso, no sentido de que é um anjo do bem, vamos assim dizer, né? Envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça, o mesmo arco-íris que é descrito que estava lá no trono de Deus, pernas como colunas de fogo, e tinha um livrinho aberto. E esse mesmo anjo, ele levanta a mão direita lá e se consagra ao Senhor. No verso 5 diz que ele levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, tudo que neles existe. E aí ele disse que enquanto não tocasse a última trombeta, ele estaria firme ali. Essa era a ideia, está firmado, tanto na terra quanto no mar, a ideia dele ser grande com esse livrinho. E esse livrinho, segundo a voz do céu, que inclusive falou para João não registrar o que significava os 7 trovões, diz para ele: agora você vai lá e vai comer o livrinho.
Você vai se alimentar do livrinho. Vai ser doce como o mel na sua boca, mas vai ser amargo no seu estômago. Então, o que significa isso? Vamos lá, dentro dessa visão geral. O capítulo 10 e o capítulo 11, eles tratam da missão na igreja no mundo, mesmo debaixo da ação dos selos e apesar dos efeitos das trombetas. Nós vamos ver que há um paralelo aqui desse comer. Se você já viu, por exemplo, Ezequiel, né? Que teve que comer também, o rolo que Deus, da profecia que Deus deu, é a mesma ideia. Então esse livrinho aqui aponta a palavra de Deus. E a igreja, nesse período, enquanto as coisas estão acontecendo, tanto de perseguição contra ela, quanto de trombetas de juízo sobre os ímpios, ela está se alimentando dessa palavra, está se alimentando do livrinho, que é doce, porque traz a perspectiva das promessas e da vitória de Cristo, mas ao mesmo tempo, enquanto estamos aqui digerindo, é algo amargoso. Nós vamos ver isso de uma maneira mais clara. E não só para si, porque ele ia comer isso, segundo o verso 11, porque era necessário ainda profetizar para muitos povos, para muitas nações, para muitas línguas e para muitos reis. Então, enquanto as trombetas estão acontecendo, nesse período que é sempre o mesmo, a primeira vinda de Cristo, a sua ascensão até a sua segunda vinda, a sua volta, esse é o período sempre, nunca muda. Esses são chamados últimos dias. E nesse período, que é chamado de últimos dias, que são em vários momentos dados símbolos, né, também, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1260 dias, que é tudo a mesma coisa, é só você fazer um cálculo aí vezes 30, que é o dia do mês judaico, né? Então, você pega lá 42 meses vezes 30 dá os 1260. Você pega 1260 e divide pelo número de meses do ano, você vai chegar a 3 anos e meio, que é 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, é sempre o mesmo período, ou até mesmo um milênio, que a gente vai estudar lá para frente. Todos esses símbolos referem-se ao mesmo período. Nesse período está acontecendo os selos, está acontecendo as trombetas. Enquanto os selos vêm perseguindo a igreja, e ao mesmo tempo o primeiro dá liberdade para a igreja sair vencendo para vencer na pregação do evangelho, enquanto as trombetas estão sendo aplicadas sobre os ímpios, a igreja continua na missão de se alimentar da palavra e de profetizar essa palavra, avançando em todo lugar, para todos os povos, nações, línguas e reinos, ou reis. Tudo bem? Então, o capítulo 10 e 11 falam do cumprimento da missão da igreja no mundo, enquanto, inclusive, as trombetas estão acontecendo. Então, na pergunta do Filipe, a igreja vai estar na terra enquanto as trombetas estão sendo tocadas? Sim, estarão. Tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Então vamos tentar tratar aqui do 10. Mesmo que o diabo, tendo sido lançado sobre a terra, aberto o abismo, pesa sobre a igreja a tarefa de seguir firme na missão. Independente das tragédias, independente das guerras, antes do juízo final apresentado lá na 7ª trombeta, nós temos que nos alimentar da palavra e profetizar a palavra, e pregar a palavra. Profetizar aqui é sinônimo de pregação, não no sentido de trazer novas revelações, mas no sentido de pregação, de ensinar aquilo que a palavra de Deus traz. Então, o anjo imenso, né, que é descrito aqui, mesmo que descrição tipifica Cristo, não pode ser confundido com o próprio Cristo. Cristo continua lá, abrindo os selos, dando as ordens no trono. Mas ele tem características aqui semelhantes às características que é apresentada a Jesus lá no capítulo 1. As pernas de bronze, né? Como colunas de fogo, o rosto brilhante. Mas é para fazer uma referência que esse anjo, ele está aqui a serviço do Senhor. Tá certo?
a sua mensagem deveria ser anunciada a todo mundo, a todo o universo. Porém, a mensagem dos 7 trovões aqui é censurado para a igreja. João diz que ia começar a escrever, mas a voz do céu diz para ele: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. É lógico que nós não temos elementos aqui para decifrar. Se Deus realmente não quis revelar, a gente coloca no campo de Deuteronômio 29, 29. Aquilo que Deus revelou pertence a nós. Aquilo que Deus não revelou, meu amigo, é dele e não adianta devaneio nenhum. É simplesmente deixar como um mistério de Deus. Mas provavelmente essas 7 vozes, obviamente, está relacionado com a voz da igreja diante da pregação, da pregação, do confronto contra a prática do pecado e tudo mais, porque é isso que o contexto nos sugere, tá certo? Mas é devaneio. Então vamos lá. Esse anjo, ele tinha na mão um livrinho, que foi dito a João pegar e comer. Isso nos remete aí a algumas passagens do Antigo Testamento, que eu já havia citado aqui Ezequiel. Ok? Vamos dar uma olhadinha lá? Marque aqui Apocalipse capítulo 10. Vamos lá para Ezequiel. Alguém poderia dizer, mas por que não fala? É um livro. E livrinho. Há uma possibilidade de que esse livrinho refere-se somente ao Evangelho ou se refere somente a Apocalipse. Ou é simplesmente um diminutivo para fazer um contraste a mais com a grandeza desse anjo que veio para proteger o avanço do Evangelho em todo o universo. Então vamos lá, Ezequiel, espera aí que eu passei aqui conversando. Ezequiel capítulo 2, versos 9. A visão do rolo de um livro. É o que está escrito aqui no capítulo 2, falando da vocação de Ezequiel. Verso 8 diz: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insujas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Veja, é chamada a atenção para ele comer. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Um livrinho, um rolo de um livro, não é a totalidade, estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Por isso que nós temos a inclinação de pensar que os 7 trovões sejam justamente confrontos contra a prática pecaminosa, lançando, de certa forma, uma palavra, uma profecia a todos para que se arrependam e creiam. Porque essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para você. A mensagem do Evangelho é arrependei-vos e crede. Então, essa é uma perspectiva reformada da pregação do Evangelho. Arrependei-vos e crede. Foi assim que Jesus anunciou o Evangelho. Você não sabe se a pessoa é ou não é, como você pode falar, Esse Evangelho adocicado, que muitas vezes se apresenta, se muda. Tanto é que hoje nas igrejas não podem nem falar em pecado mais. Não pode falar nem em salvação, fala um presente de Deus. Tudo isso é manipulação da verdade, viu, querido? Então toma cuidado. Nós somos chamados para falar a verdade, e a verdade dói, a gente sabe disso, a verdade confronta. E as pessoas se levantam contra nós por conta da verdade, mas é para isso que nós somos chamados. Então voltando aqui, ele comeu esse livro que estava escrito por dentro e por fora, escritas lamentações, suspiros e ais. E aí o verso, no capítulo 3, o verso 1 a 3 ainda diz: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem,
Dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca me era doce como o mel. Vejam, paralelo perfeito com Apocalipse e que me traz a chave de interpretação. Se aqui era uma palavra que vinha trazendo lamentações, suspiruai para a igreja, para a casa de Israel, esse livro também era para os crentes de um modo geral, só que lá, dentro do contexto, ele traz a doçura do mel, mas o amargor também, apontando de que essa palavra vai ser doce para aqueles que aceitarem e dura, amarga para aqueles que rejeitarem. Tá bom? Vamos lá. Salmo 119. Salmo que exalta aí a palavra de Deus, né? Um acróstico. O maior salmo da Bíblia é um acróstico do alfabeto hebraico. E lá no 103, que faz parte aqui do 97 em diante, é dito assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Então veja, esse livro que Ezequiel comeu e esse livrinho que João comeu, ou esse rolo de pergaminho que Ezequiel comeu e o livro que João comeu, pelas características do simbolismo, é a palavra de Deus, que é doce como o mel e doce ao nosso paladar. Só que há o acréscimo desse amargor no estômago, que é justamente o lado que esse mesmo evangelho, que é doce, que aponta para a salvação, é o mesmo evangelho que traz condenação. Principalmente dentro de um contexto de trombetas que são confrontos e trombetas de juízo para os ímpios. Então a palavra, quando confronta o ímpio, ela é amarga para eles. Mas para aqueles que são do Senhor, essa palavra é doce como o mel. Tudo bem? Há uma inclinação, então, de associar aí o livrinho ao evangelho como um todo, porém ainda existe a possibilidade, pelo diminutivo utilizado, né, que refira-se apenas à revelação de Apocalipse. Eu, particularmente, entendo que o livrinho, esse diminutivo, não refere-se ao conteúdo daquilo que ele está trazendo, mas é um comparativo diante da grandeza do anjo, em primeiro lugar, e talvez um diminutivo na perspectiva de que não é toda a Escritura, mas é o Evangelho, que é o objetivo da missão da igreja, da pregação do Evangelho, que acaba lançando toda a revelação de um modo geral. Tá certo? Então, desse modo, irmãos, o capítulo 10, dentro do contexto ainda da execução das trombetas, mostra que a igreja está dentro desse período, que a igreja deve continuar pregando, apesar das perseguições que os selos nos trazem e da situação terrível que muitas vezes as trombetas também nos permitem estar ali envolta, mas anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, apontando, inclusive se o livrinho refere-se a Apocalipse, essa realidade de que tudo isso está debaixo da soberania, do decreto do nosso Deus. Ok? Vamos tentar caminhar aqui mais um pouco? Independente de entendermos como sendo o Evangelho ou apenas a Apocalipse, né, a profecia, ambos são doces e amargos. O Evangelho tanto é doce quanto amargo, a profecia também, Apocalipse, é tanto doce como amarga. Para os crentes, doce, glorioso, mas traz a amargura da perseguição para o próprio crente. E, mesmo que seja doce a pregação na vida dos que se convertem, na vida dos ímpios sempre trará o amargor da condenação. Então, o Evangelho, ele é doce quando nos alimentamos, mas ele traz a amargura da perseguição por esse Evangelho na vida do crente, e na vida do ímpio ele sempre vai ser amargoso, porque ele vai confrontar e vai conduzir, inclusive, para a condenação. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui como que está o nosso chat, se está todo mundo dormindo, se tem alguém mais ali participando. Acho que nós paramos aqui
com a pergunta do Felipe. É isso? É. Então, maravilha. Vamos tentar, então, irmãos, olha, hoje rendeu. Vamos tentar entrar, então, no caniço, que é o capítulo 11, e se der, a gente já fecha essa terceira sessão. Nós temos ainda mais uns 15 a 20 minutos, então vamos lá. Se não tem aqui nenhuma pergunta, vamos caminhando, tá bom? De vez em quando você põe um oi aí para saber que você está acordado. E que não caiu também a transmissão, né? Mas vamos lá. Capítulo 11, que é o segundo parêntese sobre a igreja, tá certo? Ele é um pouquinho mais longo, apesar de ser 14 versículos, só que nós vamos ler, mas são versículos grandes. Eu vou ler, os irmãos estejam atentos. Foi-me dado um caniço, uma cana, né? Um caniço semelhante a uma vara, da onde vem a palavra cânon, inclusive, essa, uma régua. Ok? Valeu, Luísa. Valeu. Obrigado aí, Luísa, por avisar que vocês estão aí. Então vamos lá aqui. Apocalipse capítulo 11. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara. Então, o termo cânon bíblico. Cânon é essa vara de medição. É isso que ele recebeu, uma régua para medição. E foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então vai medir o santuário, o altar e aqueles que estão ali adorando. Ok? Beleza. Ok? Hilton, Sérgio, beleza. Márcio, Luciano, valeu. Agora verso 2. Mas deixa de parte, ou seja, não meça o átrio exterior do santuário. Ok? Então ele vai medir o santuário, o altar e o que naqueles adoram. Agora, imagine o templo de Jerusalém. Então você tinha lá o templo e você tinha o pátio externo. Os átrios externos. Tudo isso é templo. Tanto é que o povo judeu chora até hoje nos muros da parte externa. Ok? Tudo isso é o templo. Só que Deus fala, ó, você só vai medir a parte do meio aqui. Que é o santuário, o Santo dos Santos, essa é a ideia. O altar e o lugar, os que naqueles adoram. Vai deixar de lado, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, e estes por 42 meses. Lembra dos 42 meses? Depois você faz a conta aí. 42 meses vezes 30, 1260 dias. Vai aparecer 1260 dias aqui. 42 meses dividido em anos, são 12 meses no ano. Você divide, você vai chegar a 3 anos e meio, que é um tempo, 2 tempos. Tempo, 2 tempos. Tempo no singular, tempos no plural. Então, um tempo, tempos, são 2 tempos e metade de um tempo. É sempre o mesmo período. Então, toda vez que ele usar 42 meses, 1260, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio, tudo isso refere-se ao mesmo período, e até o último simbolismo que ele usa, que é milênio, também refere-se a esse mesmo período, que é sempre o período completo. Tá bem? Isso é o simbolismo. Ok. Então, veja que ele recebe uma vara de medição, um caniço, uma régua, e Deus fala para ele assim, você vai medir o santuário de Deus, o altar, e os que naquele adoram. Agora, a parte externa, que é do templo também, mas é a parte externa, isso foi dado aos gentios para esse período de 42 meses, isso você não vai medir.
Então ele diz assim, mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não os messas, porque foi dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestida de pano de saco. Ou seja, vestida de pano de saco é a mensagem de arrependimento. As 2 testemunhas, irmãos, se refere tanto a uma questão que Jesus, quando envia os seus discípulos, envia de 2 em 2, como pode ser um simbolismo relacionado ao Antigo e ao Novo Testamento. Ou alguns falam, o povo de Israel é a igreja, mas a verdade é que os testemunhas de Jesus, veja, as minhas 2 testemunhas. O termo testemunha, baseado lá em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. É testemunha de quem? De Jesus. Então aqui refere-se à igreja cristã. E 2 testemunhas é tanto a ideia de sempre ser enviado de 2 em 2, ou a ideia de que vão pregar o Antigo e o Novo Testamento, ou seja, que vão profetizar. Veja lá. Então darei as minhas 2 testemunhas, isso aqui não são, não vou conseguir terminar hoje, mas isso aqui aponta para aqueles que entendem isso aqui de modo literal, que essas 2 testemunhas são Enoque e Elias, que não morreram, que eles voltariam para profetizar nos 1260 dias. Mas 1260 dias é a mesma coisa dos 42 meses que foi dado aos gentios. Ok? Então nós estamos falando do mesmo período. Enquanto está tudo acontecendo, os selos, as trombetas, a igreja está pregando, se alimentando da palavra e pregando, sendo doce ao mesmo tempo sendo amarga, né? Vencendo para vencer na vida dos que são salvos, nas vidas que são condenados. Essas 2 testemunhas representam a igreja, elas vão profetizar nesse mesmo período. 1260 dias é igual a 42 meses. Vamos fazer essa conta aqui para você ver. Vou até mostrar aqui para você. Não sei se você vai enxergar aqui. Então você tem lá 42 meses, ok? Vezes o mês judaico é sempre de 30 dias, vezes 30 dias. Igual 1200, deixa eu ver aqui, 1260 dias. É o mesmo período. Não tem nada de 42 meses é um período, depois aí vem mais 1260 dias. Meu amigo, literatura apocalipse judaica, paralelismo, é a mesma coisa. Então João vai medir isso e depois você tem a figura dos 2 mártires, que estão acontecendo no mesmo período. Tudo bem? Vamos olhar aqui só para o caniço, que é o verso 1 e 2. Não vai dar tempo da gente trabalhar com as 2 testemunhas hoje, a gente vai trabalhar semana que vem, aí a gente fecha a 3ª sessão trazendo mais detalhes e respondendo algumas perguntas que porventura se me mandar durante a semana. Mas, então veja, é o mesmo período. Então o que significa esse caniço aqui? Ainda neste meio tempo entre as trombetas, por isso a igreja está nesse período aqui, João recebe esse caniço, essa vara de medição, e uma tarefa, medir o templo. Porém, o pátio deveria ser deixado de lado. Isso refere-se, eu vou até abrir tá pequenininha aqui a letra, para que você possa ver melhor aí, tá bom? Então, isso refere-se que nesse período a igreja vai ser medida. Nesses 42 meses, ou seja, nesses 1260 dias, que é o período da vinda de Jesus, primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, enquanto está tudo acontecendo, o evangelho está avançando, a perseguição iniciou, as privações vêm, a morte vem, ao mesmo tempo Deus está também aplicando sua ira sobre o ímpio com as trombetas. No meio de tudo isso, a igreja ela tem que estar profetizando, se alimentando da palavra e profetizando para todos os povos, línguas, nações e reinos, ou seja, avançando. E nesse período está sendo medido. A igreja está sendo medida. A igreja está sendo avaliada, vamos assim dizer. Então isso refere-se que nesse período a igreja vai ser medida. E somente os que estiverem dentro do santuário, próximo do altar, é que serão contados. Enquanto que aqueles que estiverem no pátio dos gentios
Sabe aquele crente que vem para a igreja, fica só na hora do louvor, na hora da pregação, na hora de comer a palavra, ele sai da igreja, fica lá no pátio? Essa é a imagem clara do que João estava vendo aqui. O crente que vem na igreja, mas ele está no pátio, ele não está no altar, ele não está no santuário, ele não está ali comendo da palavra, ele não está ali louvando, adorando, ele está no pátio. É o cara que sai 300 vezes para beber água na hora do sermão, né? Que vai no banheiro lavar a mão. Agora, depois que voltar à igreja com esse negócio de pandemia, o que vai ser de sair para passar álcool em gel, meu Deus do céu, vai ser uma loucura. É desses que João está falando. O cara que está no pátio, ele está na igreja, mas ele está no pátio. Ele não está na comunhão, ele não está no santuário, ele não está diante do altar. Ele não está no louvor, ele não está na proximidade com Deus. Ele está na igreja. E aí é dito para João, você vai medir, mas você só vai medir aqueles que estão perto do altar. Quem está no pátio, meu amigo, vai ficar de lado, vai ficar para fora. Tudo bem? Então veja, enquanto que aqueles que estiverem no pátio dos gentios, ou seja, os crentes nominais, esses serão deixados de fora. Você pega aqui, por exemplo, vamos ver, Ezequiel. Ezequiel, você já viu, já deu para notar que Ezequiel e Apocalipse andam de mãos dadas, né? Então você pega aqui Ezequiel 40. A visão do templo. Verso 5 diz assim: Eu vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir. O cânon, uma régua, o que João recebeu, de 6 côvados, cada uma dos quais media 1 côvado e 4 dedos. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Então veja, a mesma visão do templo, que aqui espiritualmente está falando da medição, foi dada a João essa mesma cana de medir. Tudo bem? Ezequiel 42, verso 20. Infelizmente nós não temos tempo para ler tudo, mas vamos lá. E aí tá fazendo tudo da medição aqui, tá? O verso 40, 41, 42 é tudo da medição. Aí lá no final do 42 é dito assim: mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então veja que essa visão aqui de Ezequiel aponta para aquela realidade que também é dita a João. Mesmo medindo a igreja, tem um lugar lá que é feita uma separação do santo e do profano. Trazendo aqui para Apocalipse, você vê que nesse período que nós estamos vivendo, que está acontecendo um monte de coisa, mas a igreja também está sendo medida. Nem todo mundo que está na igreja, de fato, é de Cristo. Nós sabemos disso. E que só serão contados aqueles que estão no santuário, aqueles que estão perto do altar. O cara que está no pátio, meu amigo, não vai ser medido, não vai ser contado. Zacarias. Vamos lá. Zacarias capítulo 2. Profeta Zacarias, capítulo 2. A terceira visão dele tem muita coisa também relacionada, né, com as questões apocalípticas. Ele vai dizer assim: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir, que é a mesma ideia da cana de medir. Né? Então eu perguntei: para onde tu vais? Ele me respondeu: medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Então aí, veja esse paralelismo que é usado tanto no Antigo Testamento, em especial Ezequiel, mas também em Zacarias, de que Deus mede a sua cidade, que Deus mede o seu santuário, que Deus mede o templo. E aqui em Apocalipse, esse símbolo aponta para o fato de que, enquanto as coisas estão acontecendo,
nesse período de 42 meses, que é o mesmo período de 1260 dias, que refere-se ao período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, né? Que nesse período, enquanto a igreja está se alimentando, a verdadeira igreja está se alimentando da palavra e profetizando para as nações, também está sendo medido quem está perto do altar para adorar e quem só está no pátio. Tudo bem? Então, o capítulo 10 de Apocalipse, capítulo 11 de Apocalipse, vai me apresentar 3 situações. É o livrinho, o caniço e as 2 testemunhas. Mostrando que a igreja, nesse período, enquanto as trombetas também estão acontecendo, ela tem que se alimentar da palavra para profetizar. Que nesse período, Deus está medindo a igreja. Ou seja, está cumprindo o número dos eleitos, está chegando os números dos eleitos, aqueles que se achegam para perto do santuário, aqueles que se achegam para perto do altar, e os que naquele adoram, ou seja, aqueles que estão chegando perto do altar para adorar. Então, querido, para a gente terminar hoje, nós vamos parar aqui, a semana que vem a gente volta a tratar, né, disso aqui, mas finalizando aqui do caniço, a medição do santuário significa separar o santo do profano. Os verdadeiros crentes dos crentes nominais, dos falsos crentes. Isso está acontecendo agora. Essa medição está acontecendo durante todo esse período. Aí na semana que vem nós vamos entrar nas 2 testemunhas e aí fechar, portanto, essa terceira sessão, que é a sessão das 7 trombetas. Ok? Mas antes, então, de terminar, o que eu quero chamar a sua atenção é que as trombetas são advertências contra os ímpios, que muitas vezes o crente pode se ver no meio dessa situação, e uma vez que é o mesmo diabo que persegue a igreja, é o mesmo diabo que aplica tormento, os raios, sobre os ímpios. Então, meu amigo, aquela ideia, né? 2 coelhos com a cajadada só. Muitas vezes Satanás usa uma situação que vai servir de trombeta sobre o ímpio e ao mesmo tempo servir de selo sobre a igreja. E o que a igreja tem que fazer nesse período? Continuar se alimentando da palavra e profetizando para as nações. Cientes de que Deus está medindo o santuário e o altar, então eu preciso estar perto de Deus. Eu preciso estar perto da adoração. Eu preciso estar perto da igreja. Eu preciso estar conectado com o povo de Deus. Ninguém vai para o céu sozinho. Aqueles que pensam que por conta da instituição, que a instituição está falida, irmãos, acaba jogando fora a igreja, os chamados desigrejados. Meu amigo, plante uma igreja verdadeira, plante uma igreja reformada. Se não tem uma igreja reformada na sua cidade, plante. Se não dá para frequentar nenhuma igreja, porque os líderes já se venderam, a heresia já é uma verdade, o pessoal está mais preocupado com o pátio do que com o altar, então comece uma. Certamente Deus tem eleitos aí que querem uma igreja séria no lugar que você está. Você está aqui, você sabe que tem igreja nesse sentido, né? Então venha para a igreja reformada. Venha se alimentar do livrinho e profetizar para as nações. Venha se chegar perto do altar, ter comunhão com Deus. Porque nós estamos sendo medidos. E aqueles que estiverem no pátio, meu amigo, fora da missão, fora desse projeto de proclamação do evangelho, de profetizar as nações, vai ter uma dificuldade. Tá bom? Então fique atento com isso. E cientes de que, apesar de todas as lutas e dificuldades, a nossa tarefa é continuar nos alimentando da palavra e profetizando às nações a respeito da salvação de Jesus Cristo. Ok?